Ok, estou gravando a aula aqui. Estão me ouvindo? Travou o vídeo? Ah, não, o Davi está se mexendo ali. Beleza. Tá, deixa eu apresentar a tela do meu computador. Tá, a gente estava falando, na verdade, na aula lá que eu comecei a falar para vocês, vocês não estavam me ouvindo. Eu estava apresentando o conteúdo que vai ser discutido no segundo bimestre, tá, de ciências, né? Deixa eu mostrar o livro. Aqui, ó. Então, o primeiro capítulo, a gente vai estudar os ambientes da Terra, que são os ecossistemas, os biomas ali, as características de cada um. O segundo capítulo, a gente vai estudar as plantas. Como vocês sabem, o conteúdo de ciências ele sofreu uma grande reformulação, né? O pessoal que estudou ciências do ano passado, ou seja, o sétimo ano do ano passado, o conteúdo de ciências era inteiro, a gente estudava inteiro durante um ano os 5 grandes reinos, que é o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae, que é das plantas, e o reino Animal. Tá? A gente estudava isso durante o ano inteiro. Então a gente estudava bem detalhadamente ali. E agora, pelo que eu vi no, na apostila, esses conteúdos eles vão estar mais simplificados, tá? Eles vão estar mais de uma maneira não tão extensa assim. Tanto que a gente vai ter só metade de um bimestre para estudar as plantas. As plantas, para vocês terem uma ideia, foram estudadas em um bimestre e meio o ano passado. E agora a gente vai estudar elas só em meio bimestre. Mas também vai dar tudo certo, não se preocupe. E então, ó, deixa eu ver se alguém escreveu aqui. A, a apostila, ela começa mostrando essas imagens aqui. E esse conteúdo aqui a gente já começou a trabalhar ele no final do primeiro bimestre, né? Então vocês já sabem que eu já venho comentando isso aqui, que o planeta Terra ele tem diferentes ecossistemas, tem diferentes biomas. Então a gente tem ambientes de deserto, onde a gente não tem florestas, a gente tem os ambientes de florestas, onde tem muitas árvores, a gente tem ambientes polares, onde também não tem floresta, não tem árvores, que é um ambiente desértico também. Só que qual a diferença desse ambiente polar desértico para esse ambiente desértico aqui, ó? A diferença é a temperatura, né? A temperatura aqui é muito mais alta do que aqui. A gente tem regiões litorâneas ou costeiras, né? E aí aqui, ó, a apostila traz, né? Quais são os diferentes tipos de ambientes representados nas imagens? É isso que a gente acabou de falar. Será que os seres vivos que habitam a Antártida sobreviveriam em florestas ou no deserto? Isso também, isso a gente já vem discutindo, e isso vocês já sabem, né? Por exemplo, os pinguins aqui, ó, que são animais do continente antártido, né? Eles não podem sobreviver num ambiente desértico que tem uma alta temperatura. Eles são adaptados a viver num ambiente desértico que é frio, tá? Eles também não podem sobreviver em florestas. Então eles sobrevivem nesses ambientes frios. Às vezes a gente encontra pinguins em praias, mas aí seria aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, eles podem chegar até no Paraná ali, mas aí para cima, né, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, eles já não vão mais por causa da temperatura. Então, as praias do sul do Brasil,
as praias da Argentina, que é no sul aqui da América do Sul, a gente encontra pinguins, tá? Porque eles fazem migração, né? Principalmente agora no nosso inverno. Se aqui está frio, imagina lá na Antártida, né? Está muito mais frio. Então, eles fazem a migração, eles estão em busca de alimentos. Porque daí lá na Antártida, lá no sul mesmo, diminui a disponibilidade de alimentos para esses animais. E eles vêm nadando aqui para o nosso litoral em busca de alimento. É igual a tainha, né? O peixe que é o peixe da época agora. É um peixe que Eles conseguem vive. andar de tudo. Eles quem? Os pinguins ou as tainhas? Os golfinhos, não, eu Os esqueci o nome. pinguins? Pinguim. Não, então, eles não. Como eu falei, eles vêm até aqui, assim, mais ou menos, até aqui no litoral de Santa Catarina, Paraná, mas eles não sobem mais, porque É muito longe pra eles. Não é não, não, pra eles ficarem pra cá com esses bracinhos dele. não é questão da distância. Nossa, eles percorrem milhares de quilômetros. A questão é que eles não vão em águas muito quentes, né? Então, se eles sobem ali no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, os estados do Nordeste, a água é mais quente. Então, eles não podem ir para essas águas muito quentes. É igual a tainha. A tainha, qual que é a água ideal para elas? É a água agora aqui de Santa Catarina, que está ali em torno de 14 graus, 13 graus. Mas eles não sobem muito mais lá para o norte, nordeste do Brasil, porque a temperatura da água daí também é mais quente, né? Então eles fazem a migração, que é esse processo. Quem faz normalmente esse processo de migração são os animais aquáticos e os animais é, terrestres, mas que voam, né? Os animais que voam. Os animais terrestres não fazem muita migração, né? Exceto alguns animais lá da Ô, África. professor, esse negócio de migração dos animais aquáticos, tipo assim, você conhece o Rio Doce? Ele começa em Minas Gerais e termina no Rio de Janeiro. Tipo assim, a gente pegava direto lá no Rio Doce um monte de peixe de água salgada, até lagosta a gente já pegou no Rio. Sério? Até Lá em Minas lagosta? Gerais, no Rio, lá a gente pegava uma lagosta. Meu avô já pegou uma lagosta de 1 quilo. Ô, louco! Isso aí eu não sabia, não. Deixa eu ver. Eu não sabia que tinha, eu fiquei de cara quando meu avô me falou. Olhou, comeu. Lagosta do Rio Doce. Ah, cidade mineira tem lagosta que vem do rio. Que legal. Eu não sabia, não. Ó, cidade mineira tem lagosta que vem do rio, de açudes e cachoeiras. Que bacana, Gabriel. Não sabia, não, cara. Embora pertença a outra família, o animal tem gosto bem parecido ao de sua similar do litoral. Ó, então não é a mesma lagosta que vive no mar. Por isso que eu falei com meu avô, porque, tipo, a lagosta do mar subia isso tudo. Aham. Que legal. Não sabia, não, cara. Ah, que legal. Olha só. Ó, não é conversa de pescador. Na cidade de Resplendor, no Vale do Rio Doce, a lagosta vem do rio, de açudes e cachoeiras, e não do mar. Além da semelhança física com o crustáceo tradicional, nascido e criado no oceano, também a lagosta de água doce, como é conhecida, tem a casca laranja depois de cozida, carne de cor branca e gosto muito parecido com o da servida no litoral. Que interessante. Eu lembro que você conhece vários tipos de animais, né? Que legal, cara. Nossa. Mas então, ó, não é. Você viu agora, não é a lagosta do mar que vai até lá em Minas Gerais. É uma lagosta ali que se cria em água doce, né? Tanto é que tem camarão também de água doce, né? Eu nem sabia que existia camarão de água doce. Ó, Não camarão de sabia, água. tem um riozinho aqui perto de casa que sempre eu vou para quando eu vou pescar, eu pego a peneira e pego um monte de camarão, levo para pescar. Aí em Governador Celso Ramos?
Aqui tem uma cachoeira ali em cima, tem um rio aqui pra cima no Estiva, tem um monte de camarão. Que É legal. cheio de cachoeira. Nossa, se tu for parar pra pensar onde tem cachoeira, nossa, vai ter um monte. Oh, vocês têm que me mostrar onde é esses lugares aí. A gente tem que fazer uma saída de campo para esses O lugares. meu pai pega água lá pro nosso sítio lá de uma cachoeira, lá no meio do morro. É mó top. Hum, vocês têm que me mostrar isso aí. É Mas então, bem ó, no tem meio. camarão de água salgada e camarão de água doce também, né? Não é que eles fazem migração, é que existem essas espécies, essas diferentes espécies. Bom, mas enfim, a gente já vem discutindo sobre isso aqui desde o final do primeiro bimestre, né? Que as espécies elas são adaptadas a sobreviver em determinados ambientes. Não dá para eu pegar um pinguim e colocar ele no deserto que ele vai morrer, ele não vai sobreviver, porque ele não tem o habitat, ele não tem o nicho ecológico dele aqui. Lembre-se, o habitat é mais ou menos assim, o endereço do animal, onde ele mora. Qual é o habitat dos pinguins? O nome desse pinguim aqui é pinguim de Madagascar. Não, esqueci o nome desse pinguim aqui. Mas qual é o habitat do pinguim? Ah, o habitat, o endereço do pinguim, o habitat do pinguim é a Antártida, né? Ou ali o sul da Argentina. A gente não pode falar que o habitat do pinguim é o deserto do Atacama, no Chile, por exemplo. Nem a floresta tropical, né? E qual que é o nicho ecológico do pinguim? Quando a gente fala de nicho ecológico, é o papel dele, o que, que ele faz. Né? Ah, o pinguim aqui no habitat dele, ele tem a sua alimentação composta por peixes, então ele pesca os peixes, né? Ele caça os peixes, né? Mergulhando. Aí onde que ele coloca os seus ovos, né? Onde que ele coloca os seus ovos aqui em ambiente terrestre, protegido aqui e tal, e é onde que ele mora, né? Onde que ele dorme, né? Ele dorme também em ambiente terrestre, né? Onde ele faz a sua reprodução, que também é ambiente terrestre, né? Então na água, ele vive na água também, mas ele não respira embaixo da água, né? Ele só consegue prender a respiração por um longo período de tempo e ele vai para a água para buscar o seu alimento. Bom, mas os objetivos do segundo bimestre são esses aqui, ó. Identificar os biomas da Terra, ou seja, do planeta, e também os biomas do Brasil, com base em fatores abióticos e bióticos. Associar a teoria da deriva continental à distribuição das espécies do planeta. Isso aqui são relacionado às placas tectônicas, né? Aliás, esse conteúdo aqui, que vocês vão estudar agora na primeira parte do segundo bimestre, ele tem bastante relação com geografia, tá? Então a gente vai ter bastante conhecimentos de geografia aqui também. Justificar o formato das costas brasileira e africana, ou seja, o litoral, né? Como que é o litoral do Brasil, como que é o litoral da África. E relacionar o formato aqui, ó, do litoral brasileiro e africano com a teoria da deriva continental, identificar as causas da formação de terremotos, de tsunamis e vulcões e descrevê-las, relacionando essas causas aqui à raridade desses fenômenos no Brasil. Por que no Brasil a gente não tem muito terremoto? A gente até tem terremoto no Brasil, mas são terremotos bem fraquinhos, quase imperceptíveis. Por que a gente não tem tsunami? Por que a gente não tem vulcão no Brasil? Porque a gente está bem no centro de uma placa tectônica, a gente está distante das bordas da placa tectônica. Quanto mais próximo da borda da placa tectônica, maior a quantidade de terremotos, e esses terremotos serão mais fortes também, né? Bom, então a apostila começa falando aqui sobre biomas, ó, coisa que eu queria destacar, que olha só, um ambiente tem fatores bióticos e fatores abióticos. Deixa eu destacar uma coisa aqui para vocês. Bióticos e abióticos. É quase a mesma palavra. A diferença é que a outra ali tem um A na frente. Então, fatores
bióticos são os seres vivos. Fatores abióticos são elementos não vivos. O A, em ciência, ele significa não, ele significa uma negação, tá? Então, ó, biótico, relacionado à vida. Abiótico é relacionado à não existência de vida, tá? O contrário de vivo é morto, tá? Então, a gente fala aqui, ó, elementos não vivos, né? Então, no ambiente, a gente precisa ter fatores bióticos e fatores abióticos. Peraí, não é essencial que a gente tenha fatores bióticos, não é essencial que a gente tenha fatores vivos. Quem surgiu antes foram os fatores abióticos. Quem são os fatores abióticos? Como a gente estudou ali no final do primeiro bimestre. Água, ar, rochas, solo, temperatura, salinidade, umidade, enfim, luz solar, tá? São fatores abióticos que não têm vida, né? Mas que sem a presença desses fatores abióticos, também não há os fatores bióticos, também não há vida, tá? Por exemplo, água. Se eu ficar, se vocês ficarem sem beber água por uma semana, vocês vão morrer desidratados. Se, por exemplo, a gente estivesse muito distante do Sol, ou se o nosso planeta fosse mais distante do Sol, a temperatura aqui seria muito baixa. Provavelmente a gente não conseguiria sobreviver. A gente não teria uma grande biodiversidade de vida como a gente tem no planeta Terra. Se a gente não tivesse o ar atmosférico, que tem o gás oxigênio que a gente precisa para respirar, a gente não teria vida, tá? Então, olha só, são fatores abióticos, fatores que não têm vida, não vivos, que são extremamente necessários para o desenvolvimento de vida, para o desenvolvimento dos fatores bióticos, tá? Então, ó, o ambiente ele tem que ter os fatores bióticos e os fatores abióticos, e eles compõem os ecossistemas da Terra. Os biomas, por outro lado, eles são agrupamentos, ó, de ecossistemas, tá? É um conjunto de ecossistemas. Como assim? É que em Governador Celso Ramos mesmo, a gente pode ter conjuntos de ecossistemas. O que a gente tem em Governador Celso Ramos, que está mostrando aqui nessas imagens? Ó? A gente tem região litorânea, região costeira, região de praia, e a gente tem região de floresta tropical. São dois ecossistemas diferentes. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Faz um positivo aí, Davi, se você está me ouvindo. Ah, beleza, então. Então, ó, em Governador Celso Ramos, a gente tem no mínimo dois ecossistemas diferentes que eu estou mostrando aqui para vocês. Região litorânea, região costeira, região de praia, e um outro ecossistema que é de floresta. Um outro ecossistema que eu posso falar para vocês, que eu vejo antes de chegar na escola, é o ecossistema de pasto, onde ali, por exemplo, no holandês, né, eles têm muito pasto ali. É uma região que foi desmatada, tiraram todas as árvores ali e só tem gramíneas, né? Tem algumas arvorezinhas ali, uns arbustos, mas qual que é a ideia? Que as vaquinhas elas se alimentem daquela grama, daquele pasto. Então, ali é um ecossistema diferente também. Um outro ecossistema que tem em Governador Celso Ramos, que pode ter, não sei se tem, é o mangue. Tá? Não sei se tem mangue em Governador Celso Ramos, onde A minha mãe deve conhecer algum lugar que deve ter assim. mangue. Aham. Tem muito. Tem ali perto Tem. da praia ali, a Claro que tem. Aqui praia sempre indo tem. pra Palmas. Então, Tem. o mangue ali é um ecossistema diferente também, onde
existirão espécies de plantas que vivem no mangue, existirão espécies de animais que vivem no mangue. Normalmente a gente, né, o caranguejo. Caranguejo vive no mangue, né, vive na lama ali enterrado, ele gosta de enterrar. E as plantas que vivem no mangue, elas têm uma característica principal que é o desenvolvimento de raízes aéreas, porque o mangue ele tem pouco oxigênio, as plantas conseguem pegar pouco oxigênio pelas raízes do solo, né? Então as raízes elas ficam para fora da terra, assim, elas ficam voltadas para fora porque elas pegam o oxigênio do ar atmosférico mesmo. Então, só em Governador Celso Ramos, aí dá para a gente contar uns 4 ecossistemas diferentes, né? De pasto, de floresta, de praia ou litoral e de mangue, tá? Deve ter mais também. Então, ó, são agrupamentos de ecossistemas. Então, a gente pode falar que são agrupamentos, são conjuntos de ecossistemas. Esses conjuntos de ecossistemas, eles formam os biomas, tá? Aqui, ó, bioma. Okay. Então, qual é o bioma que está localizado o governador Celso Ramos? Aí isso também depende do mapa aqui e tal, né, do jeito que tá. Na atividade que eu pedi para vocês fazerem, tem ali, né? Deixa eu até ver. Vamos lá pegar essa atividade aí. Se bem que ele pede no Mundial. Tá. Então aqui é a página 4 da LDI, que está aqui América do Sul, né? Aí a gente está mais ou menos aqui assim, ó. Aqui não tem como eu fazer riscar para vocês. A gente está mais ou menos aqui assim, ó. Então tá essa faixa dessa cor que é aqui, ó, savana ou floresta sazonal tropical, tá? Então é esse bioma aqui, ok? Que tá aí aqui em Santa Catarina, né? Aqui em Governador Celso Ramos. E aí, no caso, vocês teriam que ir na atividade que está aqui embaixo, ó, que está mostrando aqui, ó, número 2, né? Número 2 aqui, savana ou floresta, como é que é o nome? Floresta sazonal tropical. Esse é o bioma que está localizado em Santa Catarina. Só que dentro desse bioma, a gente tem vários ecossistemas diferentes. Okay? Então, por isso que é um conjunto, é um aglomerado de agrupamento de ecossistemas, ó, com características semelhantes distribuídas nas diferentes regiões do planeta. E aí, quando vocês pegam esses mapas aqui, ó, de biomas, né, de ecossistemas, eles variam também, né? Por exemplo, esse aqui é diferente do que tem ali na apostila, ó. Ele tem uma faixa diferente aqui. Então, eles são meio genéricos, assim, tá? Alguns trazem mais informações do que outros, né? Outros são mais simples. Uma coisa que eu queria comentar, não sei onde tá. Tá aqui na frente, mas deixa eu só ver aqui. Aqui ele dá um outro exemplo, né? Fala, ó, um ambiente desértico, por exemplo, é influenciado pelo clima quente e seco e pelo solo pobre em nutrientes, porque tem muita areia no solo. Esses fatores abióticos, né, que é o clima quente, seco, solo, esses fatores abióticos influenciam diretamente o habitat e o nicho ecológico dos seres vivos. Por exemplo, os cactos, né, que são essas plantas aqui, plantas típicas de um ambiente desértico, eles devem ser capazes de sobreviver à falta de água, escassez de água, a falta de nutrientes e a alta incidência de luz solar, ou seja, uma grande quantidade de luz solar que fica o ano inteiro, tá? Um ambiente desértico assim, ele não tem chuva, né? Apesar dessa foto aqui estar tá nublada, ó, mas quase não tem chuva aqui nesse lugar. Assim, essas plantas estão adaptadas às regiões áridas, são regiões secas, né? Ou seja, a biomas que apresentam essas características. Aí ele vai falar dos biomas mundiais aqui, né? Que daí, como eu falei para vocês, né? Também, ó, cada imagem, cada figura dessas aqui apresenta
cores diferentes aqui, né? Por exemplo, esse aqui ele está mostrando, a gente estaria aqui no verde, em floresta tropical. Mas aí isso varia, né? De cada imagem. Mas uma coisa importante que eu queria falar para vocês, ó, então, só voltando aqui, ó, que o ambiente, ele tem fatores bióticos e abióticos, né? E que sem a presença dos fatores abióticos, não existem os fatores bióticos. A gente precisa de água, luz, temperatura, enfim. E uma outra coisa que é importante aqui para um bioma é quem determina o quê? É a fauna que determina a flora ou a flora que determina a fauna? Só lembrando, flora, lembrem de floração, que daí vocês vão lembrar de flores. Quem tem flores? São as plantas, tá? Nem todas as plantas têm flores, mas se vocês fizerem essa relação flora, floração, flores, aí vocês vão lembrar que flora são os vegetais, são as plantas. E fauna, aí, são os animais, tá? Então, ó, são os animais que determinam os vegetais ou são os vegetais que determinam os animais? É a flora que determina os animais. Como assim, professor? Explica melhor isso aí. O primeiro, num ambiente, num ecossistema, num bioma, o que vai surgir primeiro são as plantas, tá? Então você tem um ambiente aqui, ó, onde, né, não tem nenhum animal. Por quê? Vocês têm que lembrar das cadeias alimentares, tá? Quem vem antes? São os consumidores ou os produtores? São os produtores, são as plantas. Sem as plantas, não existe alimento. Por isso que quem chega primeiro, quem habita primeiro um ecossistema, um ambiente, são as plantas. Tá? Então, as plantas começam a habitar aquele ambiente ali, a colonizar o ambiente, começam a crescer, a se desenvolver. Depois que as plantas estão ali habitando aquele ambiente, que estão se desenvolvendo, que estão crescendo, que estão se reproduzindo, colonizando aquele ambiente, aí sim vai chegar algum tipo de animal que se alimenta dessa planta, né? Que daí são os herbívoros. Eles são também chamados de consumidores primários. Ok, aí a gente tem plantas num ecossistema, aí chegam ali os primeiros herbívoros. Insetos, podem ser insetos, tá? Insetos pequenininhos e tal. Aí eles vão começar a colonizar aquele ambiente ali. Eles têm comida, eles têm água, eles têm temperatura, eles têm o seu habitat, eles começam a desenvolver o seu habitat, começam a desenvolver o seu nicho ecológico, começam a se reproduzir e vai aumentar bastante a quantidade de insetos ali naquele ecossistema, ali naquele determinado ambiente. Bom, então a gente já tem dois fatores, né? A gente tem os produtores, que são as plantas, e os consumidores primários, que são os herbívoros. E o que acontece quando as plantas morrem e esses insetos morrem? Eles vão sofrer decomposição dos decompositores, né? E aí isso começa o ciclo começa a girar. Quando as plantas mortas e os animais mortos sofrem a decomposição pelos decompositores, o solo começa a ficar mais rico, né? Começa a ter mais nutriente, ele começa a ficar um solo rico. Então, mais plantas começam a crescer ali também, né? E aí, qual um outro consumidor que pode chegar para se alimentar de insetos? Podem ser, tipo, roedores, podem ser pequenos mamíferos, podem ser aves, podem ser pequenos mamíferos, aqui no caso, um sagui, tá? Existem algumas espécies de saguis que se alimentam de insetos. Ou pode ter um tipo de mamífero aqui, um sagui, que se alimenta de fruta, né, da planta aqui, ou de folha também. Podem surgir cobras, podem surgir alguns outros animais um pouco maiores que vão se alimentar ali dos insetos também. Então, daí já surgem os consumidores secundários, né? Então, é por isso que
quem determina o quê, quem surge primeiro no ecossistema, num ambiente, é primeiro a flora, depois vai surgir a fauna, tá? Não tem como, imagine um ambiente desértico, onde não tenha nem gramíneas aqui, ó, onde seja só areia, pura areia, assim, ó. Você colocar algum animal ali, um inseto, uma lhama ou um lagarto, ele não vai sobreviver, não tem alimento, não tem planta para ele sobreviver ali, não tem uma fonte de alimento primária, ok? Então isso é importante vocês guardarem, tá? Cabeça. E aí, né, logo nessa primeira parte aqui, ele começa falando, a apostila começa falando sobre esses diferentes biomas que a gente tem no mundo. Fala da tundra, fala dos campos ou desertos temperados. Tundra, por exemplo, são de regiões bastante frias, né? Regiões lá perto do... A tundra é um bioma que não existe no Polo Sul, só existe no Polo Norte. Então é uma da região lá do Alasca, do norte do Canadá, existe também na Rússia, na Europa. A região de campos ou desertos temperados, né, ela chama de deserto porque não tem muita árvore, são arbustos. É uma região aqui da América do Sul, que pega um pouco aqui do Brasil também, lá no sul do Rio Grande do Sul, no extremo sul, né? Mas é bastante ali da Argentina. Aí fala da floresta pluvial temperada, né, que é uma região também lá dos Estados Unidos. Quando fala de pluvial, está relacionado à chuva, né? Então é que chove bastante aqui. Deserto subtropical, um local aqui do Chile, que daí é um deserto onde é até possível encontrar alguns arbustos, mas não se encontra árvores de grande porte, né? E é um deserto que tem rios, tá? Não é um deserto completamente seco. A umidade do ar ela é bastante baixa, né? Mas existem rios e existem bastante diversidade de animais sobrevivendo ali. E normalmente a temperatura aqui também é bem baixa, né? A floresta sazonal temperada é de uma região também ali da Europa, da Ásia. Isso aqui é mais ali do hemisfério norte, né? Da região norte. Aí o bioma alpino, ou bioma de altitude, é de grandes montanhas. Tá? Que aqui no Brasil a gente não tem montanha, né? A gente só tem morros. Aqui da América do Sul, daí a gente tem a região dos Andes, no Chile, que tem esse bioma alpino de altitudes, né? Então não tem árvore praticamente, é só umas gramíneas. Aí floresta pluvial tropical, que é o principal bioma que a gente tem no Brasil, né? Que são florestas que têm uma grande biodiversidade, né? Então, olha só, se a gente comparar aqui, ó, com o bioma alpino ou de altitude, existem pouquíssimos tipos de plantas aqui, né? Pouquíssima biodiversidade da flora aqui. Consequentemente, quase não existem animais aqui. Os animais que existem aqui são animais bem pequenos, né? Alguns insetos e tal, mas a gente não tem grandes animais aqui, ou animais de grande porte. Por outro lado, olha só, numa floresta tropical, a riqueza, a diversidade de plantas, ela é enorme. Então a gente tem uma grande diversidade de plantas aqui. Consequentemente, a gente também vai ter uma grande biodiversidade, uma grande riqueza de animais aqui, tá? Claro que nessa foto aqui não tem nenhum animal, né? Mas tem vários tipos de animais aqui: aves, répteis, insetos, mamíferos, roedores, um monte de peixes, né? Animais aquáticos e tal. Então,
quanto maior a biodiversidade da flora, maior a biodiversidade da fauna, tá? E o contrário também é verdadeiro, né? Ou seja, quanto menor a biodiversidade da flora, também vai ser baixa a biodiversidade da fauna. Então, eles estão sempre relacionados um ao outro. Aí o bioma taiga ou floresta boreal é bem ao norte, né? E são regiões bastante altas, né? Então, percebam aqui também, ó, que deixa eu voltar aqui, ó. Nessa imagem aqui, ó, a gente está vendo vários tipos de plantas diferentes, né? Vários tipos de árvores diferentes aqui da floresta tropical. Nessa floresta boreal, ó, é praticamente um tipo de árvore só. São os pinheiros, tá? Que são as plantas adaptadas a sobreviver em baixa temperatura, com bastante gelo também, né? Então, a biodiversidade da flora aqui é baixa. Consequentemente, a biodiversidade da fauna também vai ser baixa aqui, né? A gente sabe que são poucos animais que sobrevivem aqui, né? Alguns esquilos, alguns lobos, né? Alguns coelhos aqui, mas pouquíssimos. Insetos aqui quase não tem, tá? Formiga, mosquitos não tem, bem pouco. Aí bosques, que são regiões assim de florestas também, só que tem uma baixa biodiversidade, tá, da flora. Savana ou floresta sazonal tropical, que a savana é uma região africana que também, apesar de ter uma grande biodiversidade de animais, né, a biodiversidade das plantas aqui não é muito grande, eles têm árvores de pequeno porte, tem bastante gramínea, né, bastante pasto. E daí aqui eu só tinha deixado essa imagem para mostrar aqui esses biomas mundiais também, né. Bom, e aí, deixa eu ver, Tiger é bonito também, sim. E aí depois a gente tem a parte de biomas brasileiros. Ó, que daí nos biomas brasileiros, a gente tem, o maior deles é a Amazônia, depois a gente tem o Cerrado, que é essa região em rosa aqui, a Mata Atlântica, que originalmente ela ia até o Nordeste, né? Mas a Mata Atlântica ela tem aproximadamente, só sobrou uns 7%, o resto foi tudo destruído. A gente tem o bioma Caatinga, que é no Nordeste, que é uma região bem árida, bem seca. Pampa, que é aqui no extremo sul do Brasil, né? No sul do Rio Grande do Sul. O Pantanal, que é um bioma bem pequeno, aqui na região do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E o LDI não fala que existem os biomas aquáticos também, né? Então, o bioma marinho, o marinho costeiro, que é um bioma brasileiro também, que também tem espécies vegetais e animais que sobrevivem na água, né? Então, é importante a gente, se bem que a apostila não traz a informação desse ecossistema aqui, desse bioma aqui, mas não tem problema. E aí, né, tipo, aqui a gente fala aqui sobre todos esses ecossistemas, todos esses biomas. Se vocês não assistiram essas aulas, essa aula de biomas brasileiros, assistam, tá? Porque eu explico aqui várias coisas que a apostila não explica. Por exemplo, ó, quando está falando da Amazônia, né, do bioma amazônico, aí fala, o solo amazônico era arenoso, recoberto por uma fina camada de humus, resultante da decomposição de restos vegetais, entre parênteses, serrapilheira. Mas vocês nunca ouviram falar sobre serrapilheira, provavelmente. Então, aí eu trago uma explicação do que é a serrapilheira, o que ela faz, a serrapilheira, né? Qual a importância da serrapilheira. Serrapilheira nada mais é do que essa camada aqui, ó, de folhas, de galhos, de restos de frutas, de sementes, de restos de animais, tá? É uma camada, olha só, como tá mostrando aqui, ó. Tá, ó, vai daqui, né, aqui, ó.
Isso aqui é uma camada de serrapilheira. Serrapilheira, restos de folhas, restos de galhos. Podem ter animais mortos aqui, né? Quais tipos de animais? Insetos, tá? Podem ser animais pequenos também, né? Roedores, fezes de animais, tá? Formam a serrapilheira, essa camada. Assim também como vocês podem ver nessas fotos aqui, ó. Isso aqui então é serrapilheira, tá? É aquela coisa que se tivesse no quintal da casa de vocês, a mãe de vocês ia mandar vocês varrerem, né? Ou às vezes a mãe de vocês pega a vassoura, pega algum equipamento ali para varrer essas folhas aqui, né? Tira essas folhas aqui, tá sujo o quintal e tal. No quintal, tudo bem, né? Varrer ali, porque as pessoas cuidam. Mas na floresta, não pode chegar na floresta aqui, vamos limpar essa região aqui da floresta, né? Isso aqui é muito importante para a sobrevivência da floresta, para a vida da floresta. Tem várias funções, tá? A principal via de reciclagem de nutrientes, né? Por quê? Porque os decompositores, ó, porque ocorre decomposição aqui. Então, os decompositores, os micro-organismos, estão trabalhando aqui, estão agindo aqui, tá? E aí colocam os nutrientes de volta para o solo, onde as plantas maiores vão pegar esses nutrientes e vão crescer e se desenvolver. Beleza? Ó, já quase deu tempo da aula. Eu só quero deixar para vocês, eu vou colocar no chat aqui, isso aqui que eu achei bem interessante, ó. Como seria se a Amazônia acabasse? Afetaria mais sua vida do que você pensa, tá? Então eu vou deixar esse link aqui para quem quiser ler daí. Coloquei no chat. Bem interessante aquela notícia, essa reportagem, tá? Então tá, gente, ó. Beleza? Aí, desculpa o problema que a gente teve hoje ali, que eu tive que cancelar a aula e remarcar ela. E aí, terça-feira da próxima semana, a gente continua discutindo esse conteúdo do segundo bimestre. Tá ok? Um abraço e bom almoço aí para vocês. Tchau, tchau. Vou lá que eu tô morrendo de fome. Eu também. Falou.